Os dinossauros governaram nosso planeta por mais de 165 milhões de anos, e alguns deles caminham em nosso planeta até hoje. Bem, pelo menos alguns de seus descendentes. Nossos pássaros modernos evoluíram a partir do que costumava ser um grupo assustador de dinossauros carnívoros que conhecemos como terópodes. Tudo começou durante a Era Mesozoica, há cerca de 250 milhões de anos, quando um grupo de criaturas chamadas dinossauромorfos percorria a Terra. Eles não se pareciam com os dinossauros que podem ter vindo à sua mente, como o Brontossauro ou o Tiranossauro Rex, mas foi a partir desse grupo que os dinossauros evoluíram. Essas criaturas andavam de 4 e eram tão grandes quanto gatos domésticos. No entanto, não pareciam tão amigáveis, pois eram mais parecidas com lagartos estranhos com membros longos e finos. Como era de se esperar, esse grupo não estava exatamente no topo da cadeia alimentar, mas eram animais muito rápidos e ágeis, o que os ajudou a sobreviver. Com o passar do tempo, eles se adaptaram e começaram a andar eretos, de modo que suas pernas ficavam embaixo do corpo em vez de ficarem para os lados. E com o tempo, os dinossauros morfos começaram a desenvolver caudas longas e músculos das pernas maiores. Seus pescoços se tornaram mais fortes para suportar a nova posição em que se encontravam. E eles até mesmo adquiriram ossos extras do quadril que os ajudaram a se mover com mais rapidez e eficiência. Foi quando os dinossauros entraram em cena, em algum lugar entre 240 e 230 milhões de anos atrás. Seu nome vem da palavra dinosauria, que significa lagarto terrível. Os fósseis de dinossauros mais antigos, de 231 milhões de anos atrás, pertencem a esses companheiros, Herrerasaurus, Eoraptor e Eodromaeus, que viveram na Argentina. Este aqui, o Nyasasaurus, que data de 240 milhões de anos atrás, é ainda mais antigo, mas ainda não temos certeza se é um dinossauro de verdade ou seu parente, o Dinossauromorfo. Considerando o tamanho de seus ancestrais, os dinossauros não eram grandes no início. Seu tamanho era como o de cachorros ou cavalos. Não havia muitas espécies naquela época, portanto, se você pudesse voltar a esse tempo, veria apenas um grupo de répteis andando sobre duas pernas. Mas com o passar do tempo, eles se adaptaram a diferentes ambientes e obtivemos grupos mais interessantes, por exemplo, predadores pequenos e rápidos, como os Silophyses. Todos eles se enquadram na categoria dos arcossauros, um grupo que também inclui os pterossauros. Sim, seu nome pode não sugerir isso, mas eles não são dinossauros. Como alguns dinossauromorfos evoluíram para dinossauros, eles obtiveram certas vantagens, como braços. Graças a isso, eles podiam fazer muito mais. Alguns conseguiam capturar presas usando as mãos, outros conseguiam agarrar galhos. A liberdade que obtiveram ao movimentar os braços mais tarde ajudou alguns deles a evoluir para pássaros e começar a voar. Os dinossauros provavelmente tinham sangue quente. Isso significa que eles podiam permanecer ativos o tempo todo. Eles não dependiam das condições ao seu redor, como, por exemplo, os répteis. Esses últimos têm sangue frio e dependem do ambiente para regular a temperatura corporal. Os dinossauros também não dominaram o reino animal durante as primeiras dezenas de milhões de anos de sua existência. Os crocodilos estavam no topo da cadeia alimentar naquela época. Depois veio o período Jurássico e surgiram novos tipos diferentes de dinossauros, como aqueles dinossauros gigantes que se alimentavam de plantas, por exemplo, os saurópodes. Você os conhece, dinossauros com cauda e pescoço longo que podiam comer plantas de diferentes alturas, como o Brachiosauro. O Alossauro é outro dinossauro famoso daquela época que você provavelmente reconhecerá. Espinhos na cauda, placas ósseas nas costas. Você conhece o bom e velho Estegossauro. O período Jurássico foi a época em que os dinossauros começaram a ficar cada vez maiores. Depois veio o período Cretáceo, e finalmente esses animais magníficos atingiram o auge da sua fama. Essa foi a época em que o poderoso Tiranossauro Rex assumiu o trono e chegou ao topo da cadeia alimentar. O Tiranossauro Rex provavelmente vivia cerca de 28 anos, mas atingia o tamanho adulto muito rapidamente. Não era fácil sobreviver naquela época. O Tiranossauro Rex se enquadra na categoria dos tiranossauros, e os cientistas descobriram que esses companheiros eram ferozes mesmo quando eram muito jovens. Eles descobriram um fóssil de um tiranossauro adolescente com 75 milhões de anos de idade, e ele tinha 2 dinossauros bebês dentro do estômago. Eles perceberam que quando os tiranossauros eram jovens, eles caçavam dinossauros pequenos, como os círipedes, seus primos dinossauros. À medida em que ficavam mais velhos, começavam a enfrentar desafios maiores, como os pacíficos dinossauros gigantes que gostavam de ficar com seu grupo e comer plantas. Mas os grandes predadores não eram os únicos que faziam você tremer de medo.
Essa também foi a época em que surgiram criaturas rápidas e inteligentes chamadas Velociraptors. Eles não eram dinossauros escamosos que pegavam suas presas usando aquelas garras em forma de foice, como mostrado nos filmes. Seu corpo era coberto de penas e eles cresciam até 45 quilos, o que equivale ao tamanho de um lobo. E, para acabar com mais um mito, eles não caçavam em bandos. Os Velociraptors provavelmente preferiam caçar sozinhos e usavam suas garras não para cortar a presa, mas para agarrá-la. O Tiranossauro Rex e o Velociraptor fazem parte do grupo chamado Terópodes. Nós os mencionamos no início, as criaturas das quais as aves atuais evoluíram. Mas, embora os Velociraptors fossem cobertos de penas, eles ainda não podiam voar. Seu ossinho da sorte não tinha o formato adequado para voar, e seus braços eram muito curtos. Talvez tenha sido melhor assim, porque durante o período Cretáceo, os dinossauros voadores chamados Pteranodons eram os que dominavam os céus. As coisas estavam indo muito bem para os dinossauros até um dia infeliz, há 66 milhões de anos, quando um asteroide atingiu nosso planeta. Não é que o asteroide tenha apagado todos os dinossauros imediatamente, mas ele causou mudanças no ambiente, o que tornou sua sobrevivência muito mais difícil. Naquela época, cerca de 75% dos animais que viviam em nosso planeta foram extintos. O asteroide era realmente grande. Quando atingiu a Terra, criou uma cratera gigante na península de Yucatán e enviou muitos detritos para a atmosfera, o que bloqueou o Sol imediatamente. Durante meses, nuvens densas de poeira bloquearam a luz solar. Nosso planeta natal ficou mais escuro e mais frio do que antes, o que não era bom para as plantas. As criaturas que se alimentavam de plantas também não conseguiam sobreviver a essas mudanças. Assim, tudo se transformou em uma reação em cadeia em que a maior parte do ecossistema entrou em colapso. Quando a poeira finalmente baixou, todos os gases de efeito estufa que se formaram após o impacto fizeram com que as temperaturas subissem muito mais do que antes em um período de tempo muito curto. Todos os animais terrestres que pesavam mais de 25 quilos desapareceram. Mas nem tudo desapareceu. Havia menos plantas, mas elas foram menos afetadas do que os animais. Tudo isso porque seu pólen e suas sementes podem sobreviver por mais tempo a condições realmente adversas. Portanto, o que temos hoje são basicamente as sementes que nos restaram daquela época. Após o impacto do asteroide, as plantas com flores dominaram nosso planeta. Todos os dinossauros que não eram aves também foram extintos. Algumas espécies sobreviveram como aves. No início, esses corajosos sobreviventes eram pequenos. Mais tarde, porém, as aves evoluíram para tamanhos maiores. Há um estudo que diz que, se o asteroide tivesse se chocado contra algum outro ponto da Terra, o destino de muitas criaturas e plantas teria sido muito diferente. Se a rocha tivesse... Centenas de espécies de dinossauros percorreram nosso planeta, e os pesquisadores dão nome a um novo tipo aproximadamente a cada 2 semanas. Não é justo ficar sempre com o T-Rex, o Estegossauro, o Espinossauro e outros famosos. Eles já tiveram sua chance de brilhar nos filmes e na internet. Vamos agora conferir alguns sobre os quais ninguém fala. O primeiro da nossa lista é o Torosaurus. Uma coisa especial a respeito dele é que definitivamente tinha um dos maiores crânios já encontrados. Ele era grande por causa dessa estrutura óssea que saía da parte de trás do crânio e cobria o pescoço. Ela não estava lá para proteção. Provavelmente o animal a usava apenas para se exibir um pouco. Essa era fina e cheia de buracos. Como você pode ver, o Torosaurus é muito semelhante ao Triceratops. Ainda há debates sobre se esses dois animais são da mesma espécie, mas cada vez mais estudos mostram que eram mais como primos. E provavelmente eram semelhantes em tamanho, mas o Torosaurus tinha uma cabeça mais longa com grandes aberturas e cristas ósseas mais longas, com um sulco no topo. Também tinha mais pares de chifres na parte de trás do escudo ósseo. Há quem goste de chamar o Torosaurus de lagarto-touro. Tratava-se de um comedor de plantas que pode ter vivido em grupos sociais. Ele e o Triceratops existiram aproximadamente na mesma época, mas o Torosaurus de alguma forma acabou no lado menos popular da família. O Kentrossauro era um pequeno estegossauro e um dos dinossauros menos fofos de todos os tempos. Seus espinhos longos e finos parecem ser um mecanismo de defesa muito bom. Os do estegossauro, por outro lado, eram mais curtos e mais grossos, por isso menos propensos a se dobrar ou quebrar quando o animal os usava. No entanto, você não gostaria de chegar perto do Kentrossauro. Sua cauda pode balançar em um grande semicírculo e bater com força suficiente para quebrar um crânio humano.
Um cientista usou escaneamentos dos fósseis do dinossauro para fazer um modelo computadorizado de seu esqueleto. O modelo mostrou que o Kentrossauro tinha um pescoço flexível, que deve ter sido muito útil para olhar ao redor e ver se algo interessante estava acontecendo ou se havia algum animal perigoso tentando se aproximar. O Kentrosaurus tipicamente andava sobre as 4 patas com os membros posteriores retos. O modelo de computador nos diz que também podia abrir as patas dianteiras para os lados. Talvez fosse uma maneira de proteger sua barriga durante as lutas. Os estegossauros, em geral, tinham caudas que eram como grandes pesos na parte de trás de seus corpos. É por isso que seu ponto de equilíbrio era mais próximo dos quadris. Essa também é a razão pela qual eles podiam facilmente ficar em pé sobre as patas traseiras e balançar a cauda. A maioria das pessoas nunca ouviu falar do Heterodontossauro, embora seus fósseis tenham mostrado que os dinossauros adquiriram penas muito antes do que pensávamos e em grupos que não esperávamos. Em 2008, os paleontólogos identificaram o primeiro crânio conhecido de um filhote Heterodontossauro, que tinha menos de 5 centímetros de comprimento, menor que um saquinho de chá. Esse bebedino tinha olhos relativamente grandes e um focinho curto em comparação com os maiores de sua espécie. O que é realmente interessante é que alguns cientistas costumavam pensar que as presas do Heterodontossauro, como as dos javalis modernos, só apareciam quando ele estava totalmente crescido, mas parece que estavam lá desde os estágios iniciais de sua vida. Os Heterodontossauros tinham 5 dedos em cada mão, 2 dos quais eram oponíveis. Era uma boa ferramenta, considerando que o animal provavelmente comia tanto plantas quanto carne. Os seres humanos têm diferentes tipos de dentes, alguns para morder, outros para mastigar e também caninos. Mas a maioria dos répteis tem apenas um tipo. O Heterodontossauro era especial, porque tinha 3 tipos diferentes de dentes pequenos, parecidos com pinos, e grandes, parecidos com caninos, além daqueles em formato quadrado que faziam um trabalho de corte. Os cientistas não têm certeza absoluta sobre como essa criatura usava esses diferentes dentes. Talvez fosse para escavar raízes, invadir cupinzeiros ou até mesmo para se defender de animais perigosos. Ok, diga esse nome comigo agora. Psittacosaurus. Ele era bastante comum em sua época, mas ainda assim nunca ganhou popularidade. Os cientistas descobriram que, quando esse dinossauro era jovem, provavelmente rastejava, pois tinha braços mais longos e pernas curtas. Mas à medida que envelhecia, entre os 4 e 6 anos, suas patas traseiras começaram a crescer muito mais rápido e se tornaram muito mais longas do que as dianteiras. Assim, mais tarde na vida, o animal provavelmente não se movia mais de 4, mas andava sobre 2 pernas. Dentro do estômago de uma dessa criatura, os cientistas encontraram seixos. Isso mostra que o animal tinha dificuldade para digerir o que comia ou não mastigava muito bem os alimentos. Seu bico parece bastante familiar. Foi assim que recebeu um apelido específico, um lagarto-papagaio. Essa estrutura era muito forte e alguns pesquisadores acreditam que a criatura a usava para quebrar e abrir nozes e sementes duras antes que os seixos em seu estômago ajudassem a amassá-las para a digestão. Esse carinha pode ter sido bom em natação. Ele tinha pés largos e o formato da cauda poderia tê-lo ajudado a se mover na água com relativa facilidade. Alguns cientistas até acreditam que ele pode ter passado a maior parte do tempo nadando em rios e lagos. Em 2004, os pesquisadores descobriram uma coisa muito fofa: 24 jovens lagartos papagaio amontoados. Eles eram grandes demais para serem filhotes, então poderiam ser um grupo de adolescentes que deixaram seus ninhos e formaram um grupo no qual poderiam apoiar uns aos outros e se defender melhor. Mas aparentemente esse plano não deu muito certo. Dê uma olhada neste aqui, os Tai de Moloch, ou como também é chamado, demônio de Styx. Estamos diante de uma criatura pacífica que se alimenta de plantas e que tem espinhos ósseos e botões em seu crânio. A maioria dos cientistas acredita que se tratava de uma forma mais jovem desse cara, embora pensassem que eram espécies separadas. O Stygimoloch é menor do que seu primo mais popular, mas também é mais robusto e tem um pescoço bem grosso. Trata-se de um dinossauro com membros anteriores pequenos e posteriores longos, com 1 metro de altura, ou seja, metade do comprimento de um ser humano comum. Isso não parece perigoso no mundo dos dinossauros gigantes e ferozes, mas o animal tinha um teto de crânio muito grosso. Talvez essa não fosse sua ferramenta mais forte para se defender.
mas provavelmente ajudava no combate com rivais de sua própria espécie. Esse dino provavelmente dava cabeçadas para conquistar o coração de suas escolhidas, mas os rivais de seu próprio rebanho eram muito fáceis em comparação com os predadores que poderiam ter ido atrás dele. Afinal de contas, esse dinossauro viveu na mesma época que o velho T-Rex. Quando alguém lhe diz para imaginar um dinossauro, o Sushosaurus provavelmente seria a última coisa que viria à sua mente. Ele parece como se você tivesse juntado pedaços de animais aleatórios e tentado fazer com que seus amigos acreditassem que essa era realmente uma criatura real que já vagou pela Terra. Mas é realmente um dinossauro com garras gigantes e afiadas em seus membros anteriores, um corpo volumoso e um pescoço longo que termina com uma cabeça minúscula. Mas não deixe que as garras o assustem. Esse animal não perseguia outros bichos, pois era herbívoro. No entanto, as garras podiam protegê-lo de intrusos e predadores. O nome científico completo dele o descreve como um réptil gigante parecido com uma preguiça da China. Ele era tão pesado e grande quanto um carro, além de um dos maiores e mais antigos membros do grupo ao qual pertencia, e viveu por volta de 115 milhões de anos atrás. Não, eu não estava por lá naquela época. No início, era difícil dizer quais animais estavam relacionados a esse dinossauro de aparência estranha, mas na década de 1990, os cientistas chegaram à conclusão de que eram terópodes modificados, que se alimentavam de plantas, o que é semelhante aos dinossauros carnívoros. Provavelmente também tinham penas e pequenas asas, como uma espécie de peru muito grande. Uma explosão de ondas supersônicas, calor interplanetário, poeira, fumaça. A atmosfera da Terra foi invadida por uma rocha cósmica do tamanho do Everest. Há poucos segundos, essa rocha, pesando trilhões de toneladas, foi arremessada em direção à Terra. Ela poderia voar de Nova York a Anchorage mais rápido do que você pode fritar um omelete. O nome desse monstro? O incidente de Chicxulub. Com certeza um nome épico. Há 66 milhões de anos, essa rocha colidiu com a Terra. Naquela época, os dinossauros mandavam no planeta, mas não por muito tempo. Essa incrível colisão aconteceu onde atualmente fica o México, na península de Yucatán, bem perto de Cancún, onde os dinossauros estavam de férias. Bem, provavelmente não. Ainda assim, a enorme rocha espacial atingiu o oceano, mas mesmo toda aquela água não conseguiu impedir o inevitável. A colisão causou a liberação de uma grande quantidade de energia. O horror em escala planetária havia começado. Imagine um mini-sol surgindo na superfície terrestre, com tsunamis da altura da Estátua da Liberdade acontecendo a partir do epicentro do impacto na água. Isso não é nada bom. A explosão atingiu a superfície da Terra. Ela era tão quente quanto um forno e queimou tudo pelo caminho. O impacto provocou um terremoto gigante e uma enorme atividade vulcânica. Muitos vulcões entraram em erupção simultaneamente, jorrando lava quente e cinzas nos céus pré-históricos. Milhões de toneladas de cinzas e fuligem envenenaram o ar. Isso formou uma enorme nuvem de cinzas na atmosfera, que bloqueou os raios do sol por vários anos. O longo inverno havia começado. Só que não era neve que caía do céu, e sim chuva de ácido sulfúrico. Sim, o incidente de Chicxulub pode ter sido o evento mais importante que já aconteceu na história do nosso planeta. Até mais do que o YouTube. Naquela época, havia muitas erupções vulcânicas, muito oxigênio inflamável na atmosfera, mudanças constantes de temperatura. Era o pior e mais perfeito momento para tudo isso acontecer. Então, como podemos ter tanta certeza sobre tudo isso? O asteroide deixou uma cratera simplesmente enorme na superfície do planeta. Hoje ela fica escondida sob o Golfo do México. Os cientistas encontraram muitos lugares na Terra com níveis altos anormais de irídio. Este metal é muito raro na Terra, mas está presente em muitos asteroides que eles examinaram. Os cientistas estudaram rochas com cerca de 66 milhões de anos. Nas camadas de rocha encontraram poeira, a mesma poeira vinda dos asteroides. Isso só poderia ter acontecido se um enorme asteroide tivesse colidido com a Terra. A catástrofe levou à extinção não apenas dos dinossauros, mas também do asteroide. Ficou tão quente no ponto de impacto que parte dele simplesmente desapareceu. Uma grande quantidade de vapor d'água e dióxido de carbono foi lançada na atmosfera. Mas o maior problema? O enxofre. Com o impacto do asteroide, ele foi ejetado, voando para cima. Essas minúsculas partículas de enxofre bloquearam muitos dos raios solares. Sem sol, muitas plantas desapareceram e o clima acabou esfriando. O imenso calor transformou pedras em vidro.
Os cientistas chamam isso de Tectitus. A energia do impacto os arremessou para o céu. Após um curto voo, os Tectitus caíram de volta na Terra. Não foi nada legal. A chuva também caiu. Só que em vez de gotas de água, você teria visto bolas de fogo de vidro incandescente. Elas bombardearam a superfície do planeta por dias. Os Tectitus incendiaram tudo. Os cientistas encontraram evidências disso em todo o mundo, não apenas perto do local da colisão. Mas muitas coisas daquela época ainda são um mistério. Alguns cientistas acreditam que o Chicxulub nem era um asteroide, que ele pode ter sido, na verdade, um cometa. Os asteroides são feitos principalmente de rocha e metal. Na maioria das vezes, eles se parecem com uma batata. Um cometa contém rocha, metal e gelo. Os cometas parecem flocos sujos de neve cósmica, cheios de amônia, metano e dióxido de carbono. Às vezes, os cometas vêm da nuvem de Oort. Ela é uma enorme nuvem de gelo e detritos ao redor do nosso sistema solar. De vez em quando, os cometas se libertam do grupo e vão em direção ao nosso Sol. De acordo com os cientistas, esse cometa especial passou direto por Júpiter e a gravidade desse enorme planeta o acelerou ainda mais. Ele voou em direção ao Sol, ganhando cada vez mais velocidade. A camada externa de gelo do cometa começou a evaporar e provavelmente emitiu muita poeira e gás, o que fez com que parecesse que tinha uma cauda. No fim, a gravidade do Sol estilhaçou o cometa. Um dos fragmentos voou pelo espaço e caiu na Terra há 66 milhões de anos. Então, asteroide ou cometa? A verdade é, nunca saberemos. O que sabemos é que a Terra teve muito azar de estar na rota dele e nunca mais foi a mesma. A catástrofe interrompeu o desenvolvimento de 75% da vida da Terra. Alguns animais marinhos maiores, como os crocodilos, as tartarugas e os peixes, sobreviveram ao impacto. De todos os animais terrestres, os únicos que sobreviveram foram aqueles que eram em média menores que um guaxinim. Isso inclui um monte de espécies especiais de dinossauros, os ancestrais dos pássaros. Os pesquisadores acreditam que eles sobreviveram por duas razões. Depois do grande impacto, demorou muito para as plantas começarem a crescer novamente, e muitos animais não sobreviveram. Para a maioria dos animais que restaram, não havia comida suficiente. Mas esses dinossauros tinham um bico. Com isso, eles conseguiam abrir nozes e retirar sementes do solo, e assim eles sobreviveram. A segunda razão é que esses sortudos tinham cérebros maiores. Algumas pessoas acreditam que eles foram capazes de cooperar entre si e se adaptar rapidamente às novas condições. Outras formas de vida também sobreviveram. Fungos e mofo perseveraram no subsolo e na água. Gradualmente, a escuridão se dissipou e as samambaias começaram a tomar conta da paisagem sem vida. Depois de alguns milhares de anos, as florestas começaram a reaparecer. Os animais que sobreviveram eram quase todos criaturas pequeninas. Eles viviam em tocas, protegidos de todas aquelas cinzas quentes. Antes da colisão, os mamíferos viviam à sombra dos dinossauros. Mas com o desaparecimento repentino de todos os dinossauros, as coisas estavam prestes a mudar. Os mamíferos conseguiram dominar. Eles começaram a dominar a vida, pelo menos em terra. De volta ao momento em que tudo mudou. Acontece que não foi o tamanho do asteroide que o tornou tão poderoso. Foi mais sobre o ângulo com que ele atingiu a Terra. Se o ângulo de impacto tivesse sido diferente, os dinossauros poderiam até ter sobrevivido à catástrofe. Mas então, como tudo teria sido? Vamos viajar de volta no tempo para muitos anos atrás. Ah não, tem um asteroide gigante vindo em direção à Terra. Espere, deixa pra lá, ele errou. Ufa! Há uma abundância de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas todos os dias, mas os dinossauros não se importam muito, não é um grande problema. Avance alguns milhões de anos e muitos desses velhos lagartos mudaram e agora estão irreconhecíveis. Graças a algumas eras glaciais, muitos dinossauros estão agora totalmente cobertos de penas para protegê-los do frio. Os mamíferos existem, mas são poucos e distantes entre si. Você vê muitos morcegos nas cavernas. Existem toneladas de roedores do tamanho de ratos nas florestas. Durante o dia, eles se escondem na vegetação rasteira ou em tocas. À noite, eles saem em busca de comida. Não há cavalos, elefantes ou outros grandes mamíferos. Por que se tornar grande e uma refeição potencial quando há tantos répteis perigosos com enormes presas pela volta? Não há baleias no mar. Papagaios, falcões e pombos não estão em lugar nenhum. Mas o Pterodáctilo 2.0 passa por você constantemente. Alguns têm o tamanho de um helicóptero, enquanto outros não são maiores que um cisne.
Existem muitos primatas, mas eles não têm pressa para descer das árvores e andar sobre duas pernas. Sem se aventurar na savana, não há evolução para o Homo sapiens. Nessa realidade alternativa, os espaços abertos são muito perigosos. Mas, novamente, as florestas e as árvores também o são. Nenhum lugar é seguro. Para conseguir algumas guloseimas de primatas, muitos dinossauros menores aprenderam a subir em árvores. Isso já estava acontecendo no período Cretáceo, pouco antes de aquele enorme asteroide errar a Terra por um triz. Uau, teria sido uma colisão épica. Os dinossauros ficaram mais sábios desde aquele quase acidente. Alguns são até tão espertos quanto uma galinha moderna. Um cérebro grande consome muita energia, o que nem sempre é uma boa estratégia de sobrevivência. É mais seguro manter os cérebros pequenos e continuar a manter os dentes maiores e pontiagudos. Desde minúsculas até criaturas colossais, todos os animais estão tentando escapar de uma parede de fogo que se move na direção deles. A temperatura está subindo e tudo ao redor começa a pegar fogo. Em breve, muitos animais e plantas na Terra deixarão de existir. Esse é o resultado da queda de um asteroide gigante no nosso planeta. Mas se os dinossauros tivessem habilidades de pensamento crítico, eles poderiam ter adivinhado o que iria acontecer, pois o corpo espacial já era visível 1 ano antes do impacto. 1 ano antes do impacto. Sem as luzes das cidades, todos os pontos brilhantes no céu são estrelas. Alguns são planetas refletindo a luz vinda do Sol, como o Marte. Mais um desses pontos é o asteroide, que mais tarde será conhecido como Chicxulub. Ele recebeu esse nome por causa da atual região do México, onde caiu. E, de qualquer forma, nesse ponto parece uma estrela. Ele tem o mesmo brilho de Netuno. Você poderia até ter fotografado com uma câmera de alta qualidade. Isso se ao menos os dinossauros tivessem polegares. O asteroide está passando agora pela órbita de Júpiter. Dessa distância, a Terra parece um ponto azul claro. 1 mês antes do impacto. O asteroide ficou muito mais brilhante. Ele é agora o ponto mais brilhante no céu noturno depois da Lua. E cruza a órbita de Marte. Sua cauda, composta de poeira e gás, está ficando cada vez mais longa. Agora tem o dobro da distância da Terra até a Lua. 1 semana antes do impacto. A cauda do intruso tem agora 5 vezes a distância da Terra até a Lua, mas os dinossauros não conseguem apreciar sua beleza. Para eles, é apenas mais um ponto brilhante no céu noturno. Se esse asteroide estivesse voando em direção à Terra hoje, os cientistas poderiam definir a localização exata do seu impacto em um raio de 1 quilômetro. Então, tiraríamos as pessoas da área e evitaríamos uma grande catástrofe. 1 dia antes do impacto. O Chicxulub agora ocupa o primeiro lugar entre os objetos mais brilhantes do céu. A luz ao seu redor, chamada de halo, parece ainda maior do que a própria Lua. O asteroide está passando pela órbita da Lua. Ele parece um ponto brilhante que deixa um rastro de cinzas para trás. 1 hora antes do impacto. A luz do Chicxulub é mais brilhante do que a lua cheia. E seu movimento pode ser visto a olho nu. As noites na Terra não são mais escuras. Só agora os dinossauros começaram a ficar ansiosos. Todos os animais começam a buscar abrigo. 10 minutos antes do impacto. O asteroide agora está passando pela órbita terrestre. Milhares de pequenos fragmentos de sua cauda começam a cair no planeta. Parece uma chuva de meteoros. Até agora, esses fragmentos são muito pequenos. Todos queimam na atmosfera antes de chegar à superfície da Terra. O objeto está se aproximando da América do Sul. Se alguém estivesse olhando para ele da Europa, pareceria um pôr do sol. O ponto brilhante dele está caindo lá no horizonte. 2 minutos antes do impacto. Os dinossauros agora conseguem ver facilmente a forma do asteroide. Se soubessem como fazer, poderiam até estimar o tamanho dele. Ele tem um pouco mais de 10 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do tamanho da ilha de Manhattan. E o peso em quilos do gigante é de 7 mais 15 zeros. Ele está voando em direção à península de Yucatán, a uma velocidade alucinante de 12 km por segundo, o que seria suficiente para ir de norte a sul do Brasil em cerca de 10 minutos. Mas você meio que iria queimar no caminho. 10 segundos antes do impacto. O Chicxulub está se aproximando do solo. Mais alguns metros e... BAM! O céu noturno de repente fica branco. O flash é tão brilhante que não dá para ver o sol neste momento.
A entrada na atmosfera do asteroide causa uma explosão poderosa que pode ser ouvida do outro lado do mundo. O gigante começa a queimar devido ao atrito com o ar. Ele aquece e se divide em vários pedaços que caem na Terra. Após alguns segundos, a maior parte do meteorito atinge o solo. Sua massa e velocidade lhe conferem uma enorme quantidade de energia. No momento seguinte, uma explosão superpoderosa faz o solo tremer. A onda do choque do meteorito começa a se espalhar a partir do local do impacto. Ele arranca grandes pedaços de solo e árvores e os derruba no chão como dominós. A temperatura da onda de choque é tão alta que tudo ao redor do local do impacto pega fogo. A energia liberada durante a colisão também penetra profundamente no planeta, causando os terremotos mais fortes da história. Este, por sua vez, gera ondas de tsunami tão altas quanto o Empire State Building. 5 minutos após o impacto. O meteorito deixa para trás uma enorme cratera, tão larga quanto o Largo Huron, e profunda o suficiente para 2,5 montes Everest caberem dentro dele. Os dinossauros correm em pânico. Eles tentam fugir em direção à América do Norte, mas a maioria não consegue atravessar os terrenos pantanosos desconhecidos. Outro perigo é a chuva de meteoros que continua. Centenas de toneladas de cinzas e detritos levantam no ar. Aquecido por altas temperaturas, esse material cai na Terra na forma de lava líquida. Cinzas e fumaças enchem a atmosfera e bloqueiam os raios solares. A Terra mergulha na escuridão. Por mais algumas semanas, nosso planeta ficará totalmente escuro. As chuvas ácidas cairão na superfície sem parar. Havia muito enxofre nos depósitos subterrâneos da península de Yucatán, e a energia da explosão o evaporou todo. Agora ele está esfriando no ar, formando nuvens e pingando no chão. A maioria dos animais sobrevive ao impacto, mas a extinção em massa continua por muitos meses mais. A colisão mergulhou a Terra na escuridão, e isso acabou com a maioria das plantas que se alimentavam de luz solar. Os dinossauros herbívoros perderam sua principal fonte de alimento e começaram a desaparecer. E eles são a principal dieta dos carnívoros. E agora, dinossauros como o Tiranossauro Rex não têm nada para comer, então logo serão extintos também. Em outras palavras, não foi o meteorito que exterminou os dinossauros, mas a fome e as mudanças climáticas. Meteoritos desse tamanho caem uma vez a cada 100 milhões de anos. Isso significa que tal evento pode acontecer novamente. Os humanos conseguirão sobreviver a esse desastre? Hoje em dia podemos enxergar longe no espaço, e o aparecimento de um asteroide do tamanho do Chicxulub não seria uma surpresa para os astrônomos. Em geral, asteroides com mais de 140 metros de diâmetro são considerados potencialmente perigosos. De qualquer forma, se soubermos sobre o corpo espacial que se aproxima, poderemos construir abrigos com suprimentos de alimentos e água. Quando o asteroide estiver perto o suficiente, podemos esperar o impacto e suas consequências dentro deles. Mas quando as pessoas voltarem à superfície, verão cidades e vilas destruídas. Nosso planeta parecerá um deserto sem vida. É por isso que precisamos de outra alternativa: prevenir o impacto. Aqui temos muitas opções, dependendo do tamanho e do material do asteroide. De acordo com a NASA, a maneira mais eficaz é um ariete cinético. Precisaremos enviar um objeto bastante grande e pesado, como uma nave espacial, para o espaço. Quando ela se aproximar do corpo espacial, os cientistas escolherão a trajetória perfeita para a colisão com o corpo espacial. Esse impacto fortíssimo mudará o curso dele, fazendo-o voar além da Terra. Quanto mais longe este corpo espacial estiver do nosso planeta, mais fácil será mandá-lo embora. Outra opção é uma explosão controlada na superfície do corpo espacial. A primeira lei de Newton nos ajudará aqui. Ela diz que se um corpo está se movendo a uma velocidade constante em linha reta, ele continuará fazendo isso, a menos que seja acionado por uma força. Portanto, se fizermos uma explosão ou força suficientemente grande, o asteroide mudará sua trajetória. O quanto ele se moverá depende da quantidade de força aplicada contra. Também podemos explodi-lo de dentro para fora. Nesse caso, não haverá necessidade de alterar sua trajetória. Em vez disso, tentaremos transformar um grande pedaço de rocha em um monte de fragmentos menores. Eles queimarão na atmosfera e não farão mal ao nosso planeta. Outra maneira é um rebocador de gravidade. Todo objeto pesado tem sua própria força gravitacional e campo gravitacional. Nosso objetivo será enviar uma espaçonave ao asteroide e fazê-la voar perto dele. Ela será atraída por ele e seus motores irão resistir. Como resultado, a nave irá lenta, mas seguramente puxá-lo em sua
Vamos viajar de volta no tempo agora. Isso costumava ser difícil. Passamos pela Idade Média, a primeira civilização humana, os antigos ancestrais dos primeiros humanos, os dinossauros, os primeiros animais terrestres, as antigas criaturas marinhas e assim por diante até o início de todos os tempos. E aí está, esta nebulosa é o nosso sistema solar. Agora, ela é apenas uma nuvem de poeira multicolorida girando, feita dos gases hidrogênio e hélio. Essa nuvem começou a encolher e se tornar mais densa. Existe uma teoria de que houve explosões de supernovas perto da nossa nebulosa. As ondas de choque a pressionaram de diferentes lados até que o centro dela ficou muito pesado. O enorme peso a pressionou e as reações nucleares em cadeia começaram bem ali. Esse centro aqueceu a nuvem e a fez brilhar. Logo, ela se transformou em uma esfera densa e foi assim que nosso Sol nasceu. Isso aconteceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Nesse momento, nosso planeta ainda não existe. Há apenas um disco de poeira e detritos espaciais orbitando o jovem Sol. Esses pedaços estão se fundindo gradualmente e ficando cada vez mais pesados. Vamos olhar para o centro desse monte de asteroides. O peso total dos detritos comprime tanto a região central que o núcleo metálico denso está se formando ali. A enorme pressão aquece o núcleo e a temperatura no centro da jovem Terra chega a quase 6.000 graus. E é um núcleo líquido ao redor do sólido. Ele forma o campo magnético do nosso planeta. Agora, quando a radiação do Sol e do vento solar atinge a Terra, colide com o escudo na forma de nosso campo magnético. Até agora, nosso planeta está queimando e parece mais uma bola de lava. Mas ele começa a esfriar, formando uma crosta sólida. Neste ponto, outro protoplaneta aparece no horizonte. Parece mais um asteroide, do tamanho de Marte. E este enorme pedaço de detritos voa na nossa direção, atingindo a jovem Terra em um ângulo que arranca uma parte dela. Os próprios detritos se partem em vários pedaços e vão parar na nossa órbita. Depois de um tempo, todos eles se juntam para formar a Lua. Como resultado dessa colisão, a Terra começa a girar muito rápido. Um dia agora dura cerca de 5 horas, em vez das 24 habituais. Mas a Lua é pesada o suficiente para desacelerar essa rotação com a gravidade. Agora a Terra não parece um lugar acolhedor. As forças lunares gravitacionais estão penetrando profundamente nela e causando mais atividade vulcânica. Além disso, meteoritos caem constantemente aqui, provocando explosões frequentes na superfície. Ai! O gás que sai dos vulcões forma nossa atmosfera. O gelo que foi trazido para cá em meteoritos evapora. O vapor sobe e se transforma em chuva. Essa água cai na superfície, resfriando a lava quente e formando os primeiros lagos e rios. Por várias centenas de milhões de anos, a Terra se assemelhou à superfície de Vênus. Era um lugar sem vida, com um monte de vulcões, chuvas ácidas e sem oxigênio para respirar. O Sol não era tão brilhante quanto agora. Além disso, os raios solares mal podiam passar por toneladas de poeira vulcânica na atmosfera. Mas cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, a primeira vida apareceu aqui na forma de organismos unicelulares que não precisavam de oxigênio. Eles surgiram nas partes rasas e quentes do oceano perto da costa. Essas bactérias reinaram por quase 2 bilhões de anos, ao longo da era arqueozoica, e deixaram estromatólitos, que são pilares de pedra no fundo de águas mornas rasas. Eles são um produto de organismos simples e bactérias, que evoluíram até aprenderem a fotossíntese. As bactérias começaram a produzir oxigênio absorvendo a energia da luz solar. A princípio, ele era gasto na oxidação de rochas, mas depois o excesso dele começou a encher a atmosfera. Além disso, nessa época, surgiram as primeiras algas, que também produziam oxigênio. Essa passagem foi chamada de Grande Evento de Oxigenação, que fez com que quase todos os organismos vivos desaparecessem da face da Terra. Para os simples, o oxigênio era tóxico, enquanto as bactérias e micro-organismos remanescentes foram parar no fundo do oceano. Muitos milhões de anos depois, esses restos foram reciclados e, sob a tremenda pressão da água e da crosta terrestre, se transformaram em petróleo. A era arqueozoica terminou com essa catástrofe cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás. Ao mesmo tempo, continentes estavam se formando, e mais tarde iriam derivar pelos oceanos do mundo como quebra-cabeças e formariam um supercontinente. Porém, por enquanto, o metano e o dióxido de carbono ainda compunham a maior parte da atmosfera. Eles causaram o efeito estufa e o aumento das temperaturas. Mas o surgimento do oxigênio interrompeu esse fenômeno e a temperatura caiu, o que originou uma era glacial, a chamada glaciação huroniana, que aconteceu entre 2,4 e 2,1 bilhões de anos atrás. Os cientistas especulam que nosso planeta era quase completamente coberto de gelo naquela época, mesmo no calor do Equador. Uma enorme mudança quando você considera que 2 bilhões de anos antes, a Terra era como uma bola de lava.
e agora parecia um bloco de gelo. Durante a glaciação huroniana, ela era mais parecida com um satélite de Júpiter, Europa. Ali também há uma espessa crosta de gelo, sob a qual há um oceano líquido aquecido pelo núcleo. A evolução do Sol salvou nosso planeta, que desde o nascimento, há 4,5 bilhões de anos, foi ficando maior e mais quente. Assim, após 300 milhões de anos de uma era glacial, ele começou a aquecer. Mas quase toda a vida foi exterminada, e a evolução teve que começar tudo de novo. Cerca de 1 bilhão de anos atrás, todos os continentes foram reunidos em um supercontinente hipotético, Rodinia, e todos os oceanos formaram o gigante Liróvia. 750 milhões de anos atrás, esse continente se separou e enormes pedaços de terra começaram a flutuar pelo planeta. Plantas complexas e micro-organismos multicelulares apareceram justamente nessa época. Algas, esponjas e fungos não eram os únicos habitantes do oceano. Esta é a Spridina, uma espécie de verme do tamanho de um dedo humano. Temos restos desse animal com pelo menos cerca de 550 milhões de anos. Há 541 milhões de anos, começou o Éon Fanerozoico, que teve como principal evento a explosão cambriana. A vida começou a prosperar e surgiu uma grande variedade de organismos vivos. Moluscos e equinodermos, como estrelas do mar e ouriços do mar, apareceram. Os organismos vivos evoluíram, tendo não apenas um esqueleto interno, mas também um externo, como as trilobitas. Algumas dessas criaturas atingiram quase 1 metro de comprimento. Suas conchas protetoras sugerem que havia predadores nos oceanos. Uma cadeia alimentar começou a se formar naquela época. No mesmo momento, os continentes à deriva se fundiram novamente. Esse supercontinente, chamado Pannotia, teve uma forma diferente. Mais tarde, esses continentes se separaram novamente e começaram a colidir uns com os outros. Isso levou à formação de cadeias de montanhas. Então, os pedaços de terra se encontraram pela última vez e formaram o supercontinente gigante Pangeia, há cerca de 335 milhões de anos. Aqui, já podemos ver o contorno dos continentes modernos da África, América do Norte e do Sul, Oceania e Eurásia. Uma das maiores criaturas marinhas de todos os tempos, o Dunkleosteus, apareceu. Alguns indivíduos podiam ser tão longos quanto um ônibus escolar, pesar tanto quanto um SUV grande. O solo tinha um clima quente e úmido. Isso estimulou as samambaias e outras plantas a crescer mais rápido. Algumas chegaram à altura de um prédio de 3 andares. E, pela primeira vez na história, alguns animais saíram do oceano e foram para as terras, como Eugenerpeton e Euichthyostega. De qualquer forma, a princípio, eles viveram apenas no litoral, pois a pele não era adaptada à luz solar constante. Além disso, tinham problemas respiratórios. Os primeiros animais em terra tinham brânquias e pulmões, embora estes fossem subdesenvolvidos, então eles tinham que voltar para a água. Milhões de anos depois, evoluíram para anfíbios mais avançados. Embora não fossem maiores que lagartos comuns, já podiam viver plenamente em terra. Mas esse florescimento da vida terminou em uma nova era glacial. As geleiras dos polos se arrastaram lentamente em direção ao Equador. Os animais não estavam preparados para isso, e a maioria deles não sobreviveu a esse evento de extinção. Mas há 290 milhões de anos, a evolução retomou o controle e animais terrestres mais evoluídos começaram a aparecer. Gradualmente, aumentaram de tamanho, se multiplicaram e deram origem a novas espécies como o Scutosaurus e o Gorgonops. Mas esse período também não durou muito. Apenas 40 milhões de anos depois, como resultado de eventos desconhecidos, 95% de todos os organismos vivos na Terra deixaram de existir. Isso pode ter sido causado por um meteorito gigante ou pelo aumento da atividade vulcânica. Além disso, uma hipótese diz que poderia ter sido a liberação de metano do fundo do oceano. A Era Mesozoica começou após essa extinção. Foi aqui que os dinossauros como os conhecemos apareceram e iniciaram uma nova página na história. Você está colhendo alguns vegetais no jardim quando se depara com algo grande e redondo. Está coberto de solo. Quando desenterra, descobre que é um ovo gigante, maior que o de um avestruz. Mas você não tem galinhas ou patos, e mesmo que tivesse, nenhum desses animais poderia botar um ovo desse tamanho. Então o pega e parece real. Aí o leva para dentro de casa e constrói uma incubadora para ele. Alguns dias se passam, mas nada. Apenas segue com a sua vida e se esquece da existência do ovo. Você trabalhou no jardim o dia todo. Tudo que quer agora é entrar em uma banheira cheia de água quente e mais tarde jantar. Enquanto está comendo, ouve um barulho vindo da sala onde está a incubadora. Você o ignora, pensando que são apenas alguns ratos correndo por aí. Mas então, o som se intensifica. Aí vai até lá e vê que a casca do ovo está quebrando. Em alguns minutos, algo começa a rastejar para fora. Você pega seu telefone e começa imediatamente a filmar.
Um minúsculo réptil sai do ovo quebrado e começa a examinar os arredores. Você está em choque. Apoia seu telefone em uma plataforma especial para continuar filmando a criatura. Enquanto isso, pega o seu laptop para pesquisar que animal poderia ser. Ele não tem focinho de crocodilo, nem se parece com um dragão de Komodo. Você volta para o seu jantar e alimenta o réptil com alguns pedaços de bolo de carne. Ele engole a comida num piscar de olhos. No dia seguinte, você constrói um pequeno terrário para ficar de olho em seu novo animal de estimação. Nas semanas seguintes, registra cada segundo da vida dele e lhe dá o nome de Buster. A criatura já cresceu até o tamanho de um cachorro. Ela corre rápido e salta muito alto também. Você acha que pode ser alguma nova espécie de réptil, mas o bicho não rasteja como um crocodilo ou um lagarto e tem 2 braços pequenos e pernas grandes. As mandíbulas são enormes para o tamanho dele, que possui ainda dentes afiados. Um amigo chega para assistir a um filme. A certa altura, seu réptil corre para a sala de estar e começa a morder os móveis. Seu amigo enlouquece e começa a gritar: "Dinossauro!" Você o acalma e leva o bicho para a garagem e explica ao seu amigo como encontrou o animal. Ele o aconselha a entrar em contato com alguém para examiná-lo. No dia seguinte, você leva o Buster ao veterinário e se senta na sala de espera e mantém seu animal de estimação em uma gaiola para que ninguém possa vê-lo. Mas ele começa a rosnar de uma forma estranha. Muitas pessoas agarram seus pets e se afastam. Finalmente é a sua vez. Você mostra o Buster ao veterinário. O homem parece chocado. Ele coloca a criatura na mesa de exame e começa a olhar atentamente para suas características. Dentes e garras afiadas, pele escamosa. O veterinário diz que você está criando um Tiranossauro Rex há 3 semanas. Ele chama outros especialistas para examinar o bicho. De repente, você está em um laboratório com um grupo de cientistas estudando o Buster. Fica sentado ansioso enquanto eles coletam as amostras de DNA e até pedem as filmagens que você fez. Depois de algumas horas, voltam e dizem que realmente se trata de um dinossauro. Eles terão que manter o réptil no laboratório para conduzir estudos adicionais. Então, você vai para casa, sentindo-se um pouco sozinho. Alguns anos se passam. Agora, se formou em paleontologia com especialização em Tiranossauros Rex. Trabalha no laboratório, monitorando o Buster, que se transformou em um dinossauro adulto. Além disso, leciona na universidade e publicou um livro chamado Meu T-Rex Buster, que se tornou um best-seller. Um dia, você volta da universidade e liga a TV. É quando ouve as últimas notícias. Uma grande criatura saiu de um laboratório fora da cidade e agora está à solta. As imagens mostram várias das pegadas da fera que levam para a floresta. Você recebe uma ligação do laboratório. O pessoal de lá suplica por sua presença o mais rápido possível. Os pesquisadores contam o que aconteceu e lhe pedem para acompanhá-los até a floresta para encontrar o animal. Você veste uma roupa de proteção especial e entra em um jipe. Depois de algumas horas, chega ao local onde o Buster foi visto pela última vez. Aí sai e tenta seguir as pegadas, mas a chuva removeu quase completamente as marcas que a criatura havia deixado. Os cientistas verificam o dispositivo de rastreamento colocado sob a pele do bicho, mas ele não está funcionando. Então, pegam um pouco da comida que o Buster gosta na tentativa de atraí-lo. As horas passam e nenhuma notícia. Já é noite quando se ouvem alguns estrondos à distância. Todo mundo acorda de repente. As pessoas ao redor estão em alerta máximo. Você se esconde e espera. Uma grande sombra do tamanho de um ônibus escolar aparece no escuro. Um Tiranossauro Rex totalmente crescido pode atingir 12 metros de comprimento e 3,5 metros de altura. O lagarto gigante se aproxima da carne e a cheira. Depois de alguns momentos, ele sai correndo. Todos saem de seus esconderijos e tentam seguir o animal. A carne contém uma substância especial. Era para colocar o dinossauro para dormir. Dessa forma, não seria um problema levá-lo de volta ao laboratório. Mas ele foi inteligente o suficiente para sentir algo suspeito. Apesar de seu tamanho, o tiranossauro é bastante lento, pode se mover a uma velocidade de apenas 20 km por hora e não consegue ultrapassar um ser humano. Mas o Buster, de alguma forma, é capaz de cruzar um rio caudaloso e desaparece na escuridão da floresta. Ninguém estava preparado para passar por tal situação, então toda a equipe faz um desvio pelas montanhas. É uma subida difícil, com todos carregando o equipamento necessário para pegar o tiranossauro. Do alto da montanha, pode-se ver quase toda a floresta. Ao longe, as copas das árvores estão tremendo. O réptil gigante está indo para o norte. Todos tentam chegar ao outro lado da montanha o mais rápido que podem. Mas então, uma das integrantes da tripulação escorrega e cai. Ainda bem que uma corda de segurança a mantém no lugar.
Você puxa a mulher de volta para o caminho. Vocês continuam caminhando até chegar a uma caverna. Todos colocam seus capacetes com lanternas e entram. Quanto mais fundo na caverna, mais estreita ela fica. Então, é preciso engatinhar para passar. As rochas são afiadas e a água por toda parte. É fácil se perder. A caverna começa a tremer. Todos correm para passar pela parte mais estreita. E finalmente conseguem sair dali. É quando descobrem que a caverna estava tremendo por causa do tiranossauro. Ele estava pisando forte ao redor da montanha. Então localiza o grupo e começa a correr na direção de vocês. As pessoas entram em pânico e voltam correndo para a caverna. O tiranossauro alcança a equipe e tenta agarrar alguém. Mas naquele momento, todos já estão em segurança na caverna. De repente, você grita: "Buster!" Surpreendentemente, isso parece acalmar a criatura. Você sai, mesmo que todos tentem impedi-lo. Ao fazer isso, encara o enorme bicho que apenas olha em sua direção. Você se aproxima lentamente, tentando não fazer movimentos bruscos. Alguém de dentro da caverna engasga. Isso assusta o Buster, que começa a se debater e rugir, mas você segue firme, tentando acalmar o animal. De repente, ele fica mais silencioso e se aproxima, e o deixa colocar a mão na cabeça dele para acariciá-lo. Depois de alguns segundos, alguém no interior da caverna pisa em um galho e ele se quebra. O tiranossauro dá um pulo e foge. Você está furioso. Agora é preciso rastreá-lo novamente. Depois de muitas horas na floresta, o sol começa a nascer. Todos estão exaustos e prestes a desmaiar e decidem encerrar o dia e voltar para casa. Mas assim que sua equipe se reúne perto dos jipes, você recebe uma notificação de que um Tiranossauro Rex gigante entrou na cidade. Um helicóptero chega para pegar você e outros membros da equipe. Não há lugar suficiente para todos, então várias pessoas ficam para trás esperando pelo próximo helicóptero. O tiranossauro está correndo no trânsito. Pessoas nas ruas estão fugindo para salvar suas vidas. Dezenas de emissoras de notícias estão filmando o incidente. Muitas pessoas estão postando nas redes sociais. O dinossauro invade o shopping e destrói tudo o que vê. O helicóptero pousa e você sai, tentando pensar em uma maneira de acalmar a criatura. Então, corre para o shopping, mas o tiranossauro já fugiu para o outro lado do prédio e conseguiu escapar. Você o está seguindo, mas de repente recebe um telefonema dizendo que os membros da equipe deixados para trás na floresta avistaram o seu tiranossauro. Grandes manadas de dinossauros corriam pela floresta. A temperatura subia rapidamente e tudo atrás deles começava a pegar fogo. Alguns ficaram presos em pântanos e não conseguiam sair. Os pterodátilos voavam sem entender nada, enquanto tentavam evitar a onda de choque que em breve cobriria a Terra. Esse evento aconteceu há cerca de 66 milhões de anos e acabou com quase todos os seres vivos do nosso planeta. Pássaros e dinossauros voadores foram os únicos que sobreviveram ao maior evento de extinção de todos os tempos. Ei, não me culpe, eu não estava por perto naquela época. Vamos nos aprofundar na árvore evolutiva deles para observar o primeiro pássaro do mundo, o Archaeopteryx. Ele era mais ou menos do tamanho de um corvo moderno, mas parecia um pequeno dinossauro com penas. Tinha muitos dentes cônicos pequenos, quase como os de crocodilos. Isso porque estava mais próximo dos répteis do que dos pássaros. No entanto, seu cérebro era 3 vezes maior do que o desses répteis. Embora tivesse asas com penas, dificilmente poderia voar como as aves atuais. As articulações dos ombros não o permitiam erguer as asas acima das costas. Portanto, não poderia fazer uma batida de asa completa. Muito provavelmente, conseguia voar planando, com os pequenos flaps de asa. A evolução levou a espécies mais desenvolvidas, capazes de um voo completo, como os pterodáctilos. Esses caras não tinham penas, mas as membranas feitas de pele e músculos. Sua envergadura era do tamanho de uma perna humana. Eles conseguiam voar perfeitamente e pegar peixes e pequenos animais. Embora os dinossauros voadores pudessem facilmente superar os predadores terrestres, como velociraptors e tiranossauros rex, a maioria deles não sobreviveu ao impacto do meteorito gigante. Vejamos este evento passo a passo para ver como eles chegaram até o nosso tempo. 10 minutos antes da queda do meteorito, uma enorme rocha do tamanho da ilha de Manhattan estava se movendo no espaço em direção à Terra. Ela pesava 460 trilhões de toneladas. Isso é como 3 trilhões de baleias azuis, os mamíferos mais pesados que já viveram na Terra. E estava se aproximando do nosso planeta a 19 km por segundo. Nessa velocidade, poderia cruzar o Oceano Atlântico em apenas 4 minutos e meio. Isso é 2 vezes mais rápido do que nossas espaçonaves modernas podem voar.
5 segundos antes da queda do meteorito. A coisa estava ficando tensa. A força gravitacional da Terra continuava a puxar o objeto espacial gigante. Ele abriu um buraco na nossa atmosfera e provocou um som de estouro tão alto que daria para ouvir do outro lado do nosso planeta. Todos os animais acordaram em pânico. Eles levantaram a cabeça e viram uma enorme pedra que começou a queimar no ar. Fragmentos menores começaram a se desprender do meteorito principal. Esse fogo era quase tão brilhante quanto o Sol. Os dinossauros voadores e outros ancestrais dos pássaros modernos foram os primeiros a perceber o perigo. Então seguiram em linha reta para o céu e tentaram voar para o mais longe possível do local do impacto para salvar suas vidas. O momento do impacto. A massa gigantesca e a velocidade do meteorito fizeram com que fosse liberada uma enorme quantidade de energia. Assim que tocou a Terra, o objeto causou uma explosão equivalente a 150 trilhões de toneladas de dinamite. A onda de choque literalmente arrancou pedaços do nosso planeta e os jogou para cima. Uma gigantesca muralha de energia começou a se mover do ponto da colisão em todas as direções. Ela arrancou as árvores com raízes e as derrubou como dominós. A onda de choque envolveu completamente o nosso planeta. Essa energia se transformou em calor. Tudo ao redor do local do impacto começou a pegar fogo. Selvas e árvores transformaram-se em carvão em segundos. O solo e as rochas simplesmente evaporaram. A colisão causou um grande terremoto. Alguns dinossauros podem ter caído em fendas que surgiram no solo. O forte tremor de terra causou um tsunami com ondas mais altas do que o Empire State Building. Os dinossauros, que não ficaram presos nas florestas em chamas, foram levados pelas enormes ondas. Os da América do Norte tentaram escapar correndo para o norte, mas a onda de choque inevitavelmente os alcançou. Já os voadores não tiveram problemas com terremotos ou tsunamis. Eles voavam alto o suficiente para escapar das ondas gigantes, mas precisaram lidar com fragmentos de meteoritos que caíam sem parar. 5 minutos após a queda do meteorito, uma chuva de meteoros de fragmentos gigantes de rocha continuava caindo na Terra. Alguns meteoritos eram do tamanho de um carro, outros pareciam mais um grande edifício. Cinzas e poeira levantavam no ar. A temperatura era tão alta que esses elementos derretiam e se transformavam em lava líquida e, em seguida, caíam de volta na Terra, causando mais incêndios. As chuvas de meteoros também causaram problemas para os dinossauros voadores, que tinham que manobrar e se esquivar das rochas incandescentes que caíam. As altas temperaturas eram um grande problema para eles, pois podiam fazer com que perdessem as penas, sem as quais não conseguiriam voar. 10 horas após a queda do meteorito, os dinossauros correram sem parar para o norte todo esse tempo. Estavam em um território desconhecido, com muitos pântanos. Os gigantes, como os Tyrannosaurus Rex, tinham pernas tão longas quanto a altura de um adulto e conseguiam passar por este terreno, mas se caíssem, nunca conseguiriam levantar. Os menores, como os Triceratopos, tinham pernas curtas e não foram capazes de atravessar os pântanos densos. Um mês após a queda do meteorito, 15 trilhões de toneladas de cinzas foram lançadas na nossa atmosfera. Uma nuvem gigante bloqueou o Sol e a Terra foi imersa em uma completa escuridão. As plantas sobreviventes não conseguiam se alimentar da energia solar e pararam de produzir oxigênio. Os dinossauros sobreviventes mal conseguiam respirar por causa da falta de ar pela grande quantidade de poeira. A falta de sol fez o fitoplâncton desaparecer. Muitos animais marinhos ficaram sem sua única fonte de alimento. A poeira e as cinzas na atmosfera impediam que nosso planeta recebesse calor solar, e a temperatura aqui começou a cair. O local onde o meteorito caiu era rico em enxofre. Esse ácido tóxico evaporou no momento da colisão e formou nuvens que provocaram chuvas ácidas na Terra, das quais os dinossauros voadores tinham que se esconder. Eles precisaram ficar em cavernas e não podiam sair para buscar comida. Até então, um grande número de dinossauros terrestres e voadores sobreviveu. Eles saíram para ver as consequências do desastre. O local do impacto foi no atual México, na península de Yucatán. A cratera Chicxulub está localizada aqui. Ela tem cerca de 150 quilômetros de largura, como a metade de todo o lago Michigan, e tem 19 quilômetros de profundidade. Você poderia mergulhar todo o Monte Everest lá, e ainda sobrariam 10 quilômetros de espaço disponível. Não foi o impacto em si que fez os dinossauros desaparecerem. O fogo destruiu a maioria das plantas das quais os herbívoros se alimentavam. Sem comida, seu número diminuiu rapidamente. Os que eram predadores também não tinham o que comer.
A chuva ácida e o desaparecimento do fitoplâncton ameaçaram toda a vida marinha. Embora os pássaros conseguissem evitar as ondas de choque e o tsunami, também estavam com falta de comida. Cerca de 80% de todas as aves não foram extintas com o evento. O problema é que todas as florestas foram destruídas. A maioria dos pássaros faria ninhos e viveria nas árvores. Além disso, as florestas sempre foram repletas de alimentos, desde todos os tipos de formigas e cupins até insetos voadores e pequenos roedores. Portanto, apenas as espécies que viviam no solo e podiam voar bem sobreviveram. Muito provavelmente, se alimentaram de sementes de pequenas plantas remanescentes. Esse hábito fez os dinossauros voadores perderem seus dentes durante a evolução. Em vez das mandíbulas com um monte de dentes afiados, tinham bicos longos para pegar pequenas sementes do solo. Embora a Terra parecesse um lugar terrível para se viver naquele momento, houve um boom evolucionário para as aves. Elas tinham que viajar longas distâncias em busca de comida. Suas asas ficaram mais fortes. Elas também se sentiam protegidas de predadores que antes as consideravam como alimento. Nenhum Tiranossauro Rex pegaria mais um pássaro adormecido desprevenido. Cerca de 1000 anos após a colisão, apareceram as primeiras florestas densas. Isso deu outro grande impulso. Ei, é possível que o Jurassic World não seja apenas uma fantasia. Os dinossauros podem realmente estar andando, nadando ou voando em algum lugar por aí, mas não na Terra. Alguns cientistas acham que pode haver planetas muito, muito distantes do Sistema Solar, onde vivem versões ligeiramente diferentes do Tiranossauro Rex e de outras espécies. Eles tiveram essa ideia com base no fato de que nosso planeta costumava ter níveis de oxigênio cerca de 30% mais altos do que os atuais. É por isso que formas de vida complexas e inteligentes, como os dinossauros, puderam se desenvolver em primeiro lugar. Eles também querem explorar os blocos de construção básicos que são a razão pela qual temos vida na Terra. Esses blocos são algo que conhecemos como aminoácidos, produzem proteínas, açúcares e material genético como RNA e DNA. São consistentes e existem principalmente em uma forma ou orientação. Há duas maneiras de serem orientados, direita e esquerda. Isso significa que se espelham um no outro, assim como nossas mãos. É algo que chamamos de quiralidade. Para que a vida exista, as proteínas devem ter uma forma, o que significa que podem ser orientadas para a direita ou para a esquerda. Em nosso planeta, quase todos os seres vivos, desde os menores insetos até as baleias e os elefantes, possuem aminoácidos com orientação para a esquerda. Não sabemos exatamente por que as coisas são definidas dessa forma, mas há uma teoria de que isso se deve aos meteoritos que caíram na Terra há 4 bilhões de anos. Eles trouxeram tipos específicos de aminoácidos e alguns outros materiais orgânicos e, de alguma forma, estabeleceram o padrão que temos hoje. Talvez possamos usar telescópios especiais que criamos para procurar planetas, especialmente aqueles em que as condições são semelhantes às que existiam na Terra na época em que os dinossauros estavam por aqui. Nesse caso, seria melhor observá-los a uma distância segura, porque, considerando a aparência que podem ter, os pesquisadores dizem que essa pode ser uma escolha mais segura. Essa é uma ideia legal, mas ainda muito complicada. A história da vida em nosso planeta, especialmente a dos dinossauros, envolveu muitos eventos catastróficos e extinções em massa. Sempre há mais espaço para novas teorias sobre os dinossauros. Uma delas diz que o petróleo vem deles. Interessante, mas não é verdade. O petróleo se formou a partir de restos de animais marinhos e plantas de milhões de anos atrás. Isso foi muito antes do surgimento dos dinos. Pequenos organismos foram parar no fundo do mar. À medida que as bactérias decompunham os animais e as plantas, removiam a maior parte do oxigênio e alguns outros elementos. Isso deixou para trás apenas uma lama, que era composta principalmente de hidrogênio e carbono. Com o passar do tempo, esses restos foram cobertos por muitas camadas de lodo e areia. Quando a profundidade do sedimento aumentou para 3.000 metros ou até mais, o calor e a pressão transformaram os restos em gás natural e petróleo bruto. É possível que os dinossauros tenham vivido ou caído no mar e depois se transformado em petróleo da mesma maneira. Mas ninguém jamais encontrou petróleo bruto contendo seus esqueletos, portanto, essa é apenas uma teoria não comprovada. Depois, há a tese do dinossauro com penas, que ao contrário da anterior, parece ter mais base na realidade. Em 2010, os pesquisadores encontraram evidências de que, há 100 milhões de anos, havia uma espécie de dinossauro com penas. Outro grupo de cientistas afirmou que havia uma espécie diferente de 150 milhões de anos atrás, com sardas e penas marrom avermelhadas no topo da cabeça.
Os padrões de cores provavelmente tinham seu propósito. Talvez fosse uma forma de se comunicar com outros representantes de sua espécie ou de atrair parceiros. Porém, anos depois, os cientistas estudaram o Microraptor, também chamado de dinossauro com penas. Eles perceberam que provavelmente era mais parecido com um pássaro do que com um dinossauro. O ponto principal é como as aves substituem suas penas. As que voam precisam trocá-las em uma ordem específica, caso contrário, não conseguirão voar bem. E os fósseis do Microraptor mostraram que essa criatura mudou as dela em um padrão semelhante. Portanto, não há certeza sobre em qual categoria esse animal se enquadra. Os dinossauros que tinham penas perdiam muito de sua pele, pedaço por pedaço, como caspa. Ei, Bob, está parecendo um pouco escamoso aí. Precisa de um shampoo novo? Sim, eles não trocavam de pele como fazem os lagartos, como se tirassem um terno velho. Quando falamos de dinossauros, geralmente não os imaginamos como criaturas sociais, mas sim como seres isolados, semelhantes aos lagartos. Mas alguns pesquisadores descobriram uma coleção de garras de 80 milhões de anos no deserto de Gobi. Isso significa que havia colônias que protegiam seus ninhos e guardavam seus filhotes, como as aves. Os crocodilos também são conhecidos por fazerem isso. Os pterossauros eram dinossauros voadores, enquanto os pelicossauros contavam com nadadeiras. Alguns estudos mostraram que essas duas espécies usavam suas cristas e velas ou nadadeiras exageradas para chegar a seus parceiros em potencial. No entanto, há muitas teorias sobre suas cristas e para que elas eram necessárias. Alguns especialistas acreditam que era assim que os dinos regulavam sua temperatura. Outros acham que eles precisavam de uma crista para se orientar no ar. É difícil dizer algo com certeza, pois seus fósseis são raros e eles não têm descendentes vivos. Mas a opção mais provável é que a crista tinha a mesma finalidade que a cauda do pavão e era usada para selecionar parceiros. Quanto maior a crista, mais chances o pterossauro tinha de conseguir um par. Você conhece os terópodes, aqueles predadores carnívoros assustadores que aparecem na maioria dos filmes de dinossauros? Bem, eles podem ter gostado muito mais de comer plantas do que de rasgar carne. Não todos, mas é possível que muitos não fossem tão ferozes quanto pensamos. Aqueles grandes e assustadores, como o T-Rex, poderiam ser exceções e não a regra. O fato é que os filmes mostram essas criaturas como sendo muito mais rápidas do que provavelmente eram na realidade. Provavelmente conseguiam correr um pouco mais rápido do que um atleta humano comum. Os cientistas estudam a dieta dos celurossauros. Esses parecem ser os parentes mais próximos das aves. Foi difícil descobrir isso, porque alguns dos animais desse grupo tinham dentes semelhantes a estacas, ou em alguns casos, não contavam com dentes. Para entender o que comiam, os pesquisadores tiveram que procurar evidências diretas e verificar se havia algo em seus estômagos. E depois que descobriram certas coisas, inclusive um bico sem dentes, perceberam que esses animais seguiam uma dieta vegetariana na maior parte do tempo. Até mesmo alguns famosos, como os Velociraptors, poderiam ser apenas inocentes comedores de plantas e não feras aterrorizantes de Jurassic Park e de nossos pesadelos infantis. Há mais de 10 anos, os cientistas encontraram fósseis de um pequeno dinossauro. Era uma criatura do tamanho de um papagaio com pernas longas, de uma família com alguns dos predadores mais famosos que conhecemos, como o T-Rex e o Velociraptor. A maioria dos dinossauros que viviam em terra firme tinha 5 dedos, porém, mais tarde, alguns deles acabaram tendo menos. Essa nova espécie descoberta era especial porque, em vez de ter 3 dedos, o que era mais comum em sua família, contava com apenas uma unha afiada e curva na extremidade de cada membro dianteiro. A criatura provavelmente o usava para cavar os ninhos de insetos e se alimentar. Embora todos nós saibamos sobre o asteroide que exterminou os dinossauros, algumas pessoas têm outras teorias. Um paleontólogo chegou a pensar que esses animais possivelmente haviam chegado ao fim porque estavam comendo uns aos outros. Isso funcionou especialmente para os ancestrais de predadores ferozes e assustadores, como o tiranossauro. É possível que eles tenham ingerido tantos ovos de outros dinossauros que muitas espécies foram extintas. Quando começaram a comer os de espécies muito grandes que conhecemos como saurópodes, é possível que também tenham começado a ficar maiores. E nenhuma mãe dinossauro poderia impedi-los de comer seus ovos, pois ela não poderia estar por perto o tempo todo. Havia outros grandes animais predadores que comiam ovos, até mesmo os primeiros mamíferos. Mas, de qualquer forma, pesquisas posteriores mostraram que os dinossauros não poderiam ter comido em quantidade suficiente para causar a extinção em massa. E isso é tudo o que tenho a dizer sobre o assunto.